Jardim de Santa Bárbara e Sé de Braga. Continue andando pela Rua do Souto e vire à direita quando chegar no cruzamento com a Rua Doutor Justino Cruz. É lá que você vai encontrar o lindo Jardim de Santa Bárbara, com os arcos episcopais de pano de fundo. Todos os caminhos do labirinto florido chegam na imagem de Santa Bárbara. Dê a volta por trás do antigo Paço Arquiepiscopal Bracarense. Depois, continue passando pelo jardim da Praça do Município até a Igreja da Misericórdia. Vire à direita para ir até o Arco da Porta Nova. Depois, volte pelo mesmo caminho para visitar a Sé de Braga. Tem uma expressão portuguesa que diz mais velho que a Sé de Braga. Isso porque a catedral remontaria ao século III, fazendo dela a mais antiga construção católica do país. Para visitá-la precisa pagar 2 euros, mas a entrada no claustro e algumas das capelas são gratuitas. Onde comer em Braga, Portugal? Um dos mais emblemáticos da cidade, o Café Viana foi inaugurado em 1858 e por lá passaram os ilustres escritores portugueses Eça de Queiroz e Camilo Castelo Branco. Fica nas arcadas da Praça da República. Ainda hoje, é um dos prediletos dos locais para um cafezinho na esplanada. #dica: se você estiver visitando de final de semana, aproveite para tomar um brunch nesse lugar icônico da cidade. Para experimentar os pratos gastronômicos da região do Minho, o melhor é reservar mesa no Bem Me Quer, junto do Arco da Porta Nova. Entre os rojões à moda do Minho, o cabrito assado e as papas de sarrabulho à moda de Braga, as receitas são tradicionais e deliciosas. Não deixe de provar o bacalhau à casa e, para finalizar, o maravilhoso pudim de abade de Priscos. Um pouquinho longe do centro histórico fica a Taberna Belga, que recomendamos pelas francesinhas maravilhosas que tem por aqui. São tão famosas que sempre tem fila na porta e até já existe uma Taberna Belga 2. Então, se você estiver de carro, essa é uma ótima opção para almoçar. Onde ficar em Braga, os melhores bairros da cidade. Durante sua visita a Braga, Portugal, pode ser que você se apaixone pela cidade e queira ficar mais uns dias. Ou simplesmente decida que essa é a base perfeita para explorar a região do Minho, no norte de Portugal. Seja como for, aqui temos várias dicas com os melhores bairros onde se hospedar. Centro Histórico. Se você gosta de ficar a poucos passos dos principais pontos turísticos de uma cidade, então o Centro Histórico é a escolha certa. Ali nas ruas que só andam pedestres em torno da Sé, qualquer esquina tem um café emblemático, um monumento ou uma lojinha interessante. Dê uma olhada em nossas recomendações, para todos os bolsos. Collectors Hostel, cama em dormitório a partir de 16 euros. Domus 26 Guesthouse B&B, quarto a partir de 48 euros com café da manhã incluso. Suite Sim, apartamentos com kitnet a partir de 63 euros. Vila Galé Collection Braga, hotel de 4 estrelas, a partir de 99 euros com piscina interior. Bom Jesus do Monte. Por outro lado, se você pretende conhecer outras cidades da região do Minho, além de Braga, então aproveite para se hospedar no bairro de Bom Jesus do Monte. O local fica a menos de 1 hora de carro de Braga. De lá, é possível visitar Guimarães, Viana do Castelo e o fantástico Parque do Gerês. Além disso, você vai estar do lado de um dos mais famosos pontos turísticos da cidade, o Santuário do Bom Jesus do Monte. Hotel do Parque, hotel 4 estrelas localizado em pleno Parque do Santuário do Bom Jesus do Monte. Quartos recém-reformados a partir de 65 euros. Hotel do Elevador, hotel 4 estrelas localizado do lado do elevador do Bom Jesus do Monte, a partir de 52 euros. #dica: maravilhoso para um final de semana romântico em Braga, Portugal, com vista panorâmica da janela dos quartos e do restaurante. Melia Braga Hotel e Spa, hotel 5 estrelas, a partir de 159 euros com piscina interior e exterior. Hotéis em Braga. Resumo das dicas de Braga, Portugal. Onde fica a cidade de Braga? A cidade de Braga fica ao norte de Portugal a aproximadamente 40 minutos de carro da cidade do Porto. Qual a distância entre Porto e Braga? A distância entre Porto e Braga é de apenas 54 quilômetros. Como chegar em Braga, Portugal?
É possível chegar em Braga, Portugal, de comboio, trem, saindo da estação de campanha no Porto pela linha de Braga ou alugando um carro. Como é morar em Braga, Portugal? Considerada a capital europeia da juventude em 2012, Braga é sede da Universidade de Minho, o que faz com que diversos jovens residam na cidade. É uma cidade histórica, cheia de encantos e belezas, por custos ainda mais acessíveis que Lisboa e Porto. Como é o clima de Braga, Portugal? De novembro a abril, as temperaturas mínimas em Braga, Portugal, ficam abaixo dos 10 graus Celsius. De abril a outubro, as temperaturas médias ficam entre os 13 graus Celsius e 23 graus Celsius. Qual a melhor época para visitar Braga? A melhor época para visitar Braga é no verão e primavera, entre maio e setembro. O que fazer em Braga? Visitar o Santuário do Bom Jesus do Monte, Fonte do Ídolo e Palácio do Raio, Arcada da Lapa e Torre de Menagem, Jardim de Santa Bárbara e Sé de Braga. O que comer em Braga, Portugal? Faça um brunch no icônico Café Viana. Experimente as francesinhas do Taberna Belga. Não deixe de provar o bacalhau à casa e o pudim de abade de Priscos. Bem me quer. Outros pratos típicos, rojões à moda do Minho, o cabrito assado e as papas de sarrabulho à moda de Braga. Onde se hospedar em Braga, Portugal? No Centro Histórico, Collectors Hostel, Domus 26 Guesthouse B&B, Suite Sim, Vila Galé Collection Braga. E você? Gostou das nossas dicas sobre Braga, Portugal? Deixe seu comentário aqui pra gente. Braga, Portugal. Como é morar na cidade e suas atrações? A deslumbrante cidade de Braga em Portugal é muitas vezes esquecida como destino de brasileiros, que preferem cidades mais conhecidas como Lisboa ou Porto para morar. No entanto, localizada no norte de Portugal, a cidade tem muito a oferecer com sua rica cultura, história e ambiente descontraído. A seguir, explicaremos tudo o que você precisa saber sobre morar em Braga e as suas principais atrações. Confira! Qual o custo de vida em Braga, Portugal? O custo de vida em Braga, Portugal, é mais acessível do que em outras grandes cidades do país como Lisboa e Porto. De acordo com dados do Numbel de setembro de 2023, uma pessoa solteira tem uma despesa mensal de cerca de 606,6 euros sem aluguel e esse valor subiria para 2.094,1 euro em uma família de 4 pessoas. Mas é claro, essa é apenas uma estimativa, já que as despesas mensais de uma pessoa variam de acordo com seu estilo de vida, preferências, tipo de moradia, entre outros fatores. Por isso, para que você tenha uma noção mais clara sobre os custos de vida em Braga, trouxemos os custos das principais despesas na cidade. Aluguel. O custo de moradia em Braga, Portugal, é menor do que em cidades como Lisboa e Porto. Aqui, é possível encontrar apartamentos de um quarto no centro da cidade por 670 euros. Esse preço pode ser ainda menor dependendo da localização do imóvel, veja só. Imóvel aluguel. Apartamento de um quarto no centro da cidade 670 euros. Apartamento de um quarto fora do centro 556 euros e 25 centavos. Apartamento de 3 quartos no centro da cidade 1.050 euros. Apartamento 3 quartos fora do centro 900 euros. Asterisco: os valores acima foram consultados no site Numbel em setembro de 2023. Despesas mensais. As despesas mensais também devem ser consideradas ao calcular o custo de vida em Braga, Portugal. Embora variem de pessoa para pessoa, elas giram em torno de 181,63 euros incluindo planos de internet. Confira. Serviços: custo básico, eletricidade, aquecimento, refrigeração, água, lixo, para apartamento de 85 metros quadrados 131,92 euros. Plano mensal de telefonia móvel com chamadas e mais de 10 GB de dados 18,50 euros. Internet, 60 megabits por segundo ou mais, dados ilimitados, cabo ADSL, 31,21 euros. Asterisco: os valores acima foram consultados no site Numbel em setembro de 2023. Alimentação.
Junto ao aluguel, as despesas com alimentação são as que mais pesam no orçamento. A boa notícia é que esses custos em Braga são mais econômicos do que em outras partes do país. Os preços médios dos alimentos na cidade são: alimento custo: 1 litro de leite €0,80. 500 gramas de pão €1,15. 1 quilograma de arroz €1,18. Uma dúzia de ovos €2,57. 1 quilograma de queijo €9,05. 1 quilograma de filé de frango €5,87. 1 quilograma de carne vermelha €11,50. 1 quilograma de maçã €1,78. 1 quilograma de laranja €1,48. 1 quilograma de tomate €1,98. 1 quilograma de batata €1,10. 1,5 litro de água €0,69. Garrafa de vinho €4. 300 ml de cerveja €1,07. Asterisco: os valores acima foram consultados no site Numbeo em setembro de 2023. Transporte. O sistema de transporte público local de Braga, Portugal, está bem conectado com outras cidades do país. Os preços das passagens também são acessíveis, como podemos observar na tabela abaixo. Passagem custo: passagem única €1,55. Passe mensal €28,75. Táxi, partida mais 1 km percorrido, €3 mais €0,47. Asterisco: os valores acima foram consultados no site Numbeo em setembro de 2023. Entretenimento. O custo mensal com entretenimento é difícil de ser calculado, já que depende exclusivamente do estilo de vida de cada pessoa. No entanto, para que você tenha uma noção dos valores, trouxemos dados do Numbeo e do Statista de refeições em restaurantes, entradas de cinema, entre outros em setembro de 2023. Despesa custo: refeição em restaurante barato €8. Refeição para 2 pessoas em restaurante médio, 3 pratos, €35,50. Lanche no McDonald's, €7. Jantar básico para 2 no restaurante do bairro, €24. 2 ingressos para o cinema, €13. 2 ingressos para o teatro, melhores lugares disponíveis, €25. Jantar para 2 em um restaurante italiano na área nobre da cidade, €38. Um drink em um pub do centro, €5,64. Cappuccino na área nobre da cidade, €12. Uma cerveja no restaurante do bairro, 500 ml, €1,90. Asterisco: os valores acima foram consultados no site Numbeo e Statista em setembro de 2023. Como é viver em Braga, em Portugal? Apesar do clima chuvoso, Braga oferece uma boa qualidade de vida, com um custo-benefício favorável. A cidade, menor que algumas metrópoles como Lisboa e Porto, respira história, cultura e tem uma beleza natural que cativa seus habitantes. Além disso, Braga está estrategicamente localizada e dispõe de um eficiente sistema de transporte. Isso permite que os residentes se desloquem facilmente pelos arredores e para grandes cidades, incluindo a capital, Lisboa. Quais as vantagens de morar em Braga, Portugal? Braga é uma cidade excitante e vibrante para quem deseja morar em Portugal, com muito para oferecer aos seus habitantes. Algumas de suas maiores vantagens incluem: boa qualidade de vida, custo de vida acessível, muitas oportunidades de emprego, segurança, menos movimentada que grandes cidades, ampla variedade de eventos culturais e festivais, transporte público de qualidade. Qual o melhor bairro para morar em Braga, Portugal? O melhor bairro para morar em Braga, Portugal, depende especialmente do que você busca. Assim, para quem deseja ter fácil acesso às principais áreas da cidade, a melhor opção são os bairros localizados no centro como Maximinos, Sé e Cividade.
Por outro lado, se você prefere um lugar mais tranquilo e longe da agitação da cidade, os bairros de Frossos e Merelin Sampaio podem ser a melhor alternativa. Falaremos um pouco mais sobre esse e outros bairros de Braga mais abaixo. Maximinos, Sé e Cividade. Os bairros de Maximinos, Sé e Cividade são incrivelmente seguros e oferecem ótimas opções de apartamentos. Ao morar nessa área, você poderá ir a pé a lugares como padarias, restaurantes, supermercados e terá acesso às melhores atrações noturnas da cidade. No entanto, por estar em uma área turística e central da cidade, os valores dos aluguéis são mais elevados. É preciso considerar isso antes de iniciar uma busca por imóvel na região. Frossos e Merelin, São Pedro. Viver em Frossos, Braga, Portugal pode ser uma experiência agradável, sobretudo para quem prefere um estilo de vida mais tranquilo e rural. Isso porque Frossos é uma pequena aldeia que já fez parte de Braga, mas foi agregada a outra freguesia em 2013 para formar a chamada Merelin, São Pedro e Frossos. Localizada a apenas 5 quilômetros do centro de Braga, essa pequena região tem uma população de aproximadamente 1.800 pessoas distribuídas em uma área de 1,3 km². Gualtar. Gualtar está localizado no bairro Universitário de Braga. Apesar de oferecer a mesma energia do centro, os habitantes dessa área desfrutam de mais tranquilidade e têm melhor acesso aos diversos parques da cidade. Além disso, embora seja conhecido por sua vida estudantil universitária, Gualtar também é uma boa opção para famílias com crianças. A Escola Internacional de Braga e o Hospital de Braga estão próximos do bairro. São Vítor. O bairro de São Vítor é recomendado para quem aprecia um ambiente histórico e cultural. Localizado na zona sul de Braga, é uma das freguesias mais antigas e populosas da cidade, com mais de 32.000 habitantes distribuídos numa área de 4 km². Apesar de ser um bairro histórico, São Vítor não está muito distante do centro da cidade, onde você poderá encontrar uma variedade de serviços, instalações e opções de entretenimento como lojas, museus, restaurantes, cinemas, parques, Lamaçãs. Próximo da Universidade do Minho, o bairro de Lamaçãs em Braga dispõe de infraestruturas incríveis a poucos passos. Aqui, você encontra lojas, restaurantes, supermercados e tudo o que precisa para suprir suas necessidades básicas do dia a dia. Devido à universidade, esta área é dominada por estudantes e jovens profissionais, criando um ambiente vibrante e movimentado. Quanto ganha em média um brasileiro em Portugal? Não há distinção entre o salário de brasileiros e portugueses. Mas, de acordo com as estatísticas de 2022, mais recentes, do Instituto Nacional de Estatística, INE, a média salarial dos trabalhadores em Portugal é de 1.353 euros. É importante lembrar que o salário mínimo em Portugal é de 760 euros e que o valor acima é apenas uma referência. Assim como no Brasil, a média salarial pode variar com base em uma série de fatores como profissão, área de atuação, cargo, formação, tempo de experiência. Até a cidade onde você mora pode influir na sua renda mensal. É comum que brasileiros que moram em grandes cidades como Lisboa recebam mais do que profissionais da mesma área que residem em Braga, por exemplo. Como é o mercado de trabalho em Braga? A cidade de Braga, em Portugal, abriga algumas grandes empresas e, em geral, possui um mercado de trabalho aquecido. Mas, claro, apesar da escassez de mão de qualificada, é provável que você precise enfrentar fortes concorrentes para conseguir um emprego dependendo da sua área de atuação. A dica é começar a pesquisa antes mesmo de chegar à cidade. Isso pode ser feito online através de plataformas especializadas, como Sapo Emprego, Net Empregos e redes sociais como LinkedIn. Oportunidades de emprego em Braga. Há uma série de oportunidades de emprego disponíveis para brasileiros que se mudam para Braga. Aqueles com qualificações e experiência na indústria de TI, especialmente em desenvolvimento de software e web design, estão cada vez mais bem atendidos, enquanto a indústria da construção também continua prosperando.
Com diversos atrativos turísticos localizados na cidade e arredores, o setor hoteleiro de Braga também abre muitas possibilidades, principalmente para quem tem múltiplos conhecimentos linguísticos. Precisa de visto para morar em Braga, Portugal? Sim. Os brasileiros que não têm cidadania europeia precisam de visto para morar em Braga ou qualquer outra cidade de Portugal. Felizmente, existem diversos tipos de visto disponíveis, basta escolher qual se aplica ao seu perfil e objetivos. É importante lembrar que o visto para morar em Portugal deve ser solicitado no Brasil e existe uma documentação específica para cada um deles. Portanto, pesquise bem os requisitos antes de aplicar para evitar transtornos. Pontos turísticos em Braga, Portugal. Braga é um belo destino turístico para estrangeiros de todo o mundo. Aqui você encontra muitas paisagens pitorescas, praças famosas, antigas ruas estreitas e maravilhosas igrejas barrocas. Pontos visitantes e moradores de Braga podem visitar parques como o Parque de Santa Bárbara, caracterizado pelas suas paisagens deslumbrantes e flores coloridas, com vista para o antigo Palácio do Bispo. Mas também existem diversos outros tipos de pontos turísticos em Braga, Portugal, que valem a pena conhecer, como Praça da República, Sé Catedral de Braga, Museu de Arte Sacra, Santuário do Bom Jesus do Monte, Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, Museu dos Biscainhos, Palácio do Raio, Ponte da Barca, Porta de Bravães, Capela de São Frutuoso, Torre de Braga. Neste artigo, você descobriu mais sobre Braga, Portugal, uma cidade encantadora com pontos turísticos culturais e uma excelente qualidade de vida. Se você planeja morar na cidade, vale a pena conferir a necessidade de solicitar um visto permanente e planejar a sua estadia no país. Embora tenha um custo de vida mais econômico e vida tranquila, os salários em Portugal costumam ser baixos. Portanto, planeje com atenção o seu orçamento. Também pesquise por vagas de emprego na sua área de atuação, de preferência se ainda estiver no Brasil. Perguntas frequentes. Qual o custo de vida em Braga, Portugal? De acordo com dados do Numbel de 2023, uma pessoa solteira tem uma despesa mensal de cerca de 606,6 euros sem aluguel e esse valor subiria para 2.094,1 euro em uma família de 4 pessoas. Esse custo de vida é mais acessível do que em outras cidades do país, como Lisboa e Porto. Precisa de visto para morar em Braga, Portugal? Sim, os brasileiros que não têm cidadania europeia precisam de visto para morar em Braga ou qualquer outra cidade de Portugal. Felizmente, existem diversos tipos de visto disponíveis, basta escolher qual se aplica ao seu perfil e objetivos. Quanto ganha em média um brasileiro em Portugal? Não há distinção entre o salário de brasileiros e portugueses. Mas, de acordo com as estatísticas de 2022, mais recentes, do Instituto Nacional de Estatística, INE, a média salarial dos trabalhadores em Portugal é de 1.353 euros. Os factos que mostram que Braga é muito mais do que a terceira cidade do país. Braga é a cidade mais antiga de Portugal e, provavelmente, uma das mais antigas do mundo. Conta com o estatuto de cidade há mais de 2.000 anos, ao longo de tantos séculos, fez parte de acontecimentos muito marcantes para a história portuguesa e até europeia. E, portanto, deve ser considerada muito mais do que a terceira cidade do país. Há uma lista infindável de datas históricas e factos que podíamos citar para provar que Braga é muito mais do que a terceira maior cidade de Portugal, mas deixamos-lhe aqui alguns que vão certamente convencê-lo. Veja também 3 tradições que fazem de Braga uma cidade especial e peculiar. Foi capital de uma província do Império Romano. A data e os factos que tornaram tudo possível. O local onde hoje se situa Braga foi elevado à cidade em 16 a.C. pelos romanos, que lhe deram o nome de Bracara Augusta. Mais tarde, tornou-se capital de uma extensa província que incluía todo o noroeste peninsular. Teve, portanto, durante o domínio romano, uma grande importância política e administrativa, comprovada até pelas ruínas de um teatro encontradas na cidade. Foi capital, de novo, mas desta vez, do Reino Suevo.
Com a queda do Império Romano do Ocidente, Bracara Augusta foi tomada pelos suevos que fizeram da cidade a capital política e intelectual do seu reino. Já na época, durante o século V, a região se afirmou como um local de extrema importância a nível religioso, tendo seu bispo, Martinho de Dume, presidido a vários concílios da Igreja Católica. Foi parte do condado portucalense. Após visigodos e mouros passarem pela região, a cidade foi reconquistada pelos cristãos e tomou o nome de Braga. Em 1096, foi doada a de Henrique de Borgonha e a de Teresa por Dom Afonso VI de Leão e Castela como parte do condado portucalense, o mesmo condado que viria a dar origem ao Reino de Portugal. Braga fez assim sempre parte da história do país, ainda antes da sua fundação. Passou a arcebispado e ganhou extrema importância na Igreja. No século XII, Braga foi doada à Igreja e passou também de bispado a arcebispado. Ganhou então uma posição de grande relevo no panorama religioso. Rivalizando com Santiago de Compostela, a Sé era na altura destino de muitos peregrinos que queriam visitar as relíquias de santos que a catedral tinha na sua posse. Este facto despertou a cobiça do arcebispo de Santiago, que mandou roubar essas mesmas relíquias, que só regressariam a Braga na década de 90 do século XX. Foi o ponto de partida para a Revolução de 28 de maio de 1926. Foi de Braga que partiram os militares que, liderados pelo general Gomes da Costa, fizeram a Revolução de 28 de maio de 1926. Este movimento pôs fim à Primeira República e instaurou a ditadura militar que viria a dar origem ao Estado Novo. Apesar de poder ter uma conotação negativa, esta data marcou vincadamente a história e o futuro de Portugal. Tem uma das melhores universidades do país. Em 1973, foi fundada em Braga uma das novas universidades portuguesas, a Universidade do Minho. Passados mais de 40 anos, a cidade partilha hoje com Guimarães um dos melhores e maiores polos universitários do país, galardoado já por diversas vezes a nível nacional e internacional. É uma das cidades mais jovens de Portugal e da Europa. O facto de ser uma cidade antiga e cheia de tradições não impede Braga de ser também uma das regiões mais jovens de Portugal e até da Europa. Aqui, o antigo e o jovem convivem de forma harmoniosa e criam um contraste único, vibrante e difícil de descrever. Foi a primeira capital europeia da juventude em Portugal. Braga foi a capital europeia da juventude em 2012, tendo sido a primeira cidade portuguesa a ser escolhida como tal pelo Fórum Europeu da Juventude. Em 2016, foi também capital ibero-americana da juventude. Será a cidade europeia do desporto em 2018. Braga foi também eleita a cidade europeia do desporto para 2018, uma distinção que reconhece a força e a energia da região. Municipalidade e cidade de Braga e alojamento. No coração da verde e fértil província do Minho, o distrito de Braga parte do mar para o interior, com um cenário densamente arborizado que ondula em montes e vales. A cidade de Braga, talvez o principal centro religioso do país, é conhecida pelas suas igrejas barrocas, esplêndidas casas do século XVIII e jardins e parques elaborados. Os velhos bairros são solenes e antigos, mas a indústria e o comércio proporcionaram à cidade um estilo de vida animado, com as suas universidades, bares e restaurantes. Locais de interesse: Guimarães. Com o seu centro histórico recentemente declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, Guimarães junta esse galardão a outro título que exibe por direito próprio, o de berço da nação. Foi no seu altivo e monumental castelo que nasceu, no século XII, o primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques. O centro histórico, agora distinguido, está extremamente bem conservado e as ruas estreitas e de aspecto medieval, com casas antigas embelezadas por estátuas ou varandas de torneados, conduzem ao belíssimo Largo da Oliveira, um dos centros de maior interesse. Barcelos. Barcelos, pequena cidade banhada pelo rio Cávado, é famosa pelo artesanato de olaria e cerâmica, sobretudo pelo tradicional galo de Barcelos, que se tornou um símbolo nacional. A principal atração de Barcelos é a sua enorme e colorida feira semanal, onde se pode comprar quase de tudo, do lendário galo de barro a todo gênero de artesanato, rolaria, cerâmica, cestos de palha, bordados, rendas, etc., roupas, mobiliário ou mesmo gado. Esposende. Esposende, o único concelho do distrito de Braga banhado pelo mar,
possui algumas das mais belas praias da Costa Verde, numa longa extensão de 18 quilômetros de areal integrada na área de paisagem protegida do litoral de Esposende. A vila de Esposende, situada na paisagem idílica da foz do Rio Cávado, possui algumas bonitas casas antigas, praças arejadas e igrejas interessantes, como a da Misericórdia, século XVI, e a do Bom Jesus, e as ruínas do Castelo de São João Batista, dos séculos XVII e XVIII. Citânia de Briteiros. As ruínas arqueológicas de Briteiros S. Salvador representam uma prova da existência de um povoado primitivo, de origem pré-romana, chamados castros no noroeste de Portugal, onde é possível encontrar vestígios da cultura castreja. O espólio arqueológico destas ruínas encontra-se exposto no Museu da Sociedade Martim Sarmento, em Guimarães. Hotel Bagueira. Recentemente construído, este hotel oferece aos seus hóspedes um alojamento confortável e um serviço acolhedor, assim como vários amenities, estacionamento, garagem, elevadores, cofre, bar, restaurante e sala de pequenos almoços. Os 54 quartos são muito agradáveis e equipados com casa de banho completa, secador, berço, modem, cofre, TV satélite, telefone com acesso à rede exterior. Pousada Santa Marinha. Perto do Centro Histórico de Guimarães, na encosta da cidade e resultando da recuperação do belo convento dos Agostinhos do século XII, ergue-se, majestosa, a Pousada de Santa Marinha, Prêmio Nacional de Arquitetura, em 1985. Múltiplas varandas e terraços sobranceiros à cidade Pousada Nossa Senhora da Oliveira. Situada no Centro Histórico Medieval de Guimarães, cidade berço da nacionalidade portuguesa, a pousada faz parte da alma viva da cidade, ajudando-a a projetar-se através das suas tradições seculares. Pernoitar nesta pousada e a partir dela percorrer a pé as estreitas ruas que levam ao castelo e ao Paço do Cal, observando belos detalhes que a cada passo se deparam, é descobrir a história de Portugal. Pousada Santa Maria do Bouro. Nos caminhos de Braga ao Gerês, surge a Pousada de Santa Maria do Bouro, resultante da recuperação de um mosteiro cisterciense do século XII, uma das peças mais carismáticas da arquitetura portuguesa. Integrada no rigor monástico mais de decoração actual e confortável, esta pousada é o ponto de partida obrigatório para périplos culturais pelo Minho. Obrigada a todos por ficarem até o fim e peço que se inscreva no canal Vida em Portugal com Cardoso, curtir, comenta, compartilha e se inscreva no canal e fora para os próximos vídeos. Fica agora com a música do canal. Seja bem-vindo, meu amigo, ao canal Vida com Cardoso em Portugal. Se inscreva já pra ficar legal. Comente, compartilha, ative o sininho e vem se jogar. Vem comigo, vamos dançar nessa vibe que não vai parar. Vem comigo, vamos cantar. Vem se divertir, vem se alegrar. Vem comigo, oh. Vem comigo, oh. Vem comigo, oh. Vem comigo, oh. Seja bem-vindo, minha gente querida, ao canal Vida em Portugal, que maravilha. Com Cardoso, um amigo de verdade, vamos curtir juntos uma eternidade. Se inscreva já, que é pra ficar legal, não vai se arrepender. Se quiser compartilhar, também pode comentar. Se o like eu vou gostar, o sininho ative já. Muitos vídeos pra você se divertir. Vem comigo, vem sorrir. Vida em Portugal, vamos vivenciar. Com mais de 2000 anos de história, Braga é a cidade mais antiga de Portugal. Antes da sua fundação pelos romanos entre os anos 136 a.C. e 14 d.C., já viviam na região povos celtas que eram conhecidos por brácaros. Depois de conquistas e batalhas, o imperador César Augusto mandou reorganizar a cidade e renomeou-a de Bracara Augusta. O objetivo era difundir a religião cristã e o modo de vida romano na Península Ibérica. Foram construídas termas, templos e vias públicas e as atividades socioeconômicas desenvolveram-se rapidamente.
A cidade se tornou capital da Galécia, região que ia desde o norte do Douro até ao Cantábrico. A partir da Idade Média, Braga mudou de poder várias vezes até chegar nas mãos do rei de Leão, Dom Afonso III. Mais tarde passou para as mãos do conde de Portugal e de Henrique de Borgonha, através do dote de Teresa, filha de Dom Afonso IV de Leão e Castela. De Teresa e de Henrique de Borgonha são os pais do primeiro rei de Portugal, de Afonso Henriques, e estão sepultados na sé de Braga. No século XII a cidade foi doada aos arcebispos, que a transformam durante os séculos seguintes, melhorando e construindo na região em volta da sé. Até hoje, Braga continua sendo considerada o maior centro de estudos religiosos do país. É também onde está localizada a Universidade do Minho. A belíssima província do norte de Portugal é composta pelos distritos de Braga e de Viana do Castelo. Isso faz com que muitos jovens residam em Braga, razão pela qual ela foi escolhida como capital europeia da juventude em 2012. O que fazer em Braga? Santuário do Bom Jesus do Monte. Comece seu passeio em Braga, Portugal, visitando o belíssimo Santuário do Bom Jesus do Monte. Localizado no topo de uma colina, de lá você vai poder ter uma boa perspectiva da cidade antes de começar a explorar suas ruas. Nossa sugestão é pegar o funicular, um tipo de bonde em Portugal, para subir. Já para descer, a dica é ir pela escadaria, porque para baixo todos os santos ajudam, não é mesmo? Além do mais, esse elevador do século XIX é um dos únicos no mundo que ainda funciona com contrapeso de água. Uma verdadeira relíquia da qual ainda podemos desfrutar nos dias de hoje. O bilhete para uma viagem custa 1,5 euro, e ida e volta tem o valor de 2,5 euros. Chegando lá em cima, aproveite para entrar na igreja e ver de perto o maravilhoso altar, representando a crucificação de Cristo. É sem dúvida um cenário digno de filme. Depois, passeie pelos jardins que circundam o santuário, descobrindo a gruta com o coreto, o lago com os peixes e o monóculo para ver a cidade em seus detalhes. É, aliás, deste lugar que vem a expressão ver Braga por um canudo, que significa ver as expectativas frustradas. Ao iniciar sua descida pelos emblemáticos escadórios, vá reparando nas estátuas e fontes que simbolizam cada lance. São 581 degraus, divididos em 3 patamares: o escadório do pórtico, o escadório dos 5 sentidos e o escadório das 3 virtudes. Fonte do ídolo e palácio do raio. Vá agora até o centro histórico de Braga, Portugal, para conhecer esta charmosa cidade do norte. Comece admirando a fachada do Palácio do Raio, no estilo barroco e repleta de lindos azulejos azuis. Foi mandado construir em 1754 por um prestigiado comerciante da cidade e vendido depois de um século ao Visconde de S. Lázaro, Miguel José Raio. Eventualmente parou nas mãos da Santa Casa da Misericórdia, que acabou fazendo várias obras de restauro e instalando serviços hospitalares no palácio. Na rua em frente ao palácio fica a Fonte do Ídolo, um lugar arqueológico do tempo dos romanos. Acredita-se que tenha sido construída há mais de 2000 anos, como santuário ao deus das águas Tonguanabiago. É um dos mais antigos monumentos sobreviventes da Bracara Augusta e por isso muito importante na cidade. Arcada da Lapa e Torre de Menagem. Siga seu percurso pela Avenida da Liberdade, rua fechada apenas para pedestres com várias lojas ao longo dela, até a Praça da República. Era lá que no século XVI os comerciantes se instalavam, o que levou à construção da Arcada da Lapa, para protegê-los em caso de chuva. Hoje em dia, a Arcada é o lugar onde a população mais velha da cidade se reúne diariamente para conviver, nos cafés com esplanada. É lá também que fica um dos cafés mais antigos da cidade, o Café Viana. Caminhe pelas ruas do centro histórico ali por perto e descubra a Torre de Menagem, que fica por trás das arcadas. Esse é o último vestígio do Castelo de Braga, que estava ali edificado desde o século XIII.